Olá pessoal, hoje iremos responder a questão 3 da prova de 2018 para ingresso no mestrado em Física da UFCG. Bom, a questão é: no tempo t igual a zero, uma partícula é representada pela função de onda. A função de onda é essa aí que vocês veem. Na verdade tem duas funções, uma que está limitada de 0 a A e outra que está limitada de 0 a B. E qualquer outro valor fora disso é zero, ou seja, vamos trabalhar só com esse tipo de elemento. E como de costume, A grande e Azinho e B são constantes. Primeira pergunta, uma pergunta muito tradicional na mecânica quântica, que é: normaliza a função de onda e encontre A em função de A e de B. Bom, vamos lá responder aqui. Esse problema é bem tradicional. A primeira coisa que a gente faz é montar, isso, a nossa integral. Montamos aqui, nossa integral. Montamos aqui, igual a 1, né? Porque a gente vai usar a definição padrão para normalizar qualquer elemento. Quando vocês veem isso aqui, não pode sair da mente de uma pessoa que quer estudar mecânica quântica e física, que para normalizar qualquer função de onda dada, você tem que usar os limites de integração. Aí está menos infinito até mais infinito, mas por uma questão de padrão. Só isso você usaria se caso a questão não desse os limites, mas no nosso caso aqui é diferente. Tem os limites de integração e a gente vai aplicar eles, né? E vai levar a nossa função de onda ao quadrado igual a 1, tudo isso igual a 1. Ou seja, a gente aqui elevou a nossa função de onda ao quadrado, elevou a função do A ao quadrado e elevou a função que tem o B ao quadrado. Todas essas funções têm um termo que é igual, que é o A, o Azão, o A maiúsculo. E posteriormente ele vai ser colocado em evidência para simplificar os cálculos. Ou seja, após colocar daqui nossa função, toda ela dentro, a gente vai fazer o que? Vai retirar os termos que não estão em função de x. Nessa primeira equação, o termo que não está em função de x é o A maiúsculo e o A minúsculo. Ou seja, eles vão ser retirados para fora da integral. E nessa função aqui, os termos que não estão em função de x é este A aqui e este elemento aqui, B menos A. Note que todos esses elementos estão elevado ao quadrado. Aqui, elevado ao quadrado. Então, eles vão sair para fora como? Ao quadrado. Ou seja, aqui está o A, que a gente acabou de citar. Esse A e este A aqui de baixo. São termos que não estão em função de x. Por isso, estão saindo para fora. Novamente, esse A aqui e esse termo aqui. Todos eles ao quadrado. Após isso, a gente vai chegar numa situação que é essa daqui. Que aqui, eu já vou colocar logo o A em evidência. Tá vendo aqui, o A já está em evidência. O Azão. E o que ficou dentro nessa primeira função foi o que? A gente aplicou a integral, né? A integral de x ao quadrado é x à terceira sobre 3. E aplicou os limites. Quando for 0, 0, então não precisa nem colocar. Então, quando a gente for aplicar o A, vai ser só substituindo o A sobre esse x aqui.
Então, a gente vai para esse primeiro caso substituir, ó, tá vendo, ó, o A aqui, né, isto, o A aqui, ó, no lugar do X, e vai chegar nisso daqui, ó. Isso aqui a gente pode simplificar, que vai dar o que? A sobre 3. Agora, olhando para o outro caso, a gente vai simplesmente chamar isso aqui de U. A integral de U ao quadrado é U ao cubo sobre 3. E esse menos aqui vem de quando eu derivo esse termo aqui, ó. Quando derivar esse termo que é x, que é b menos x, a derivada de b menos x é menos 1. E 1 volta para a integral, ou seja, aqui é como se tivesse o menos 1. E esse menos 1 vai deixar a minha função, digamos assim, negativa. Aí posteriormente eu substituo simplesmente quem é meu b, quem é meu u, na verdade meu u é x, ou não, meu u é b menos x. Substituindo aqui b menos x, a gente vai chegar nisso. E também aplicando esse menos aqui, ó, a gente vai sempre carregar ele, ó. Sempre carregar ele. Aqui agora a gente vai só aplicar os limites. Vai ficar b menos b mais b, que vai ser negativo, né? Vamos fazer de conta que eu multiplico aqui, ó. Vai ficar menos b, entendeu? Mais b. Menos com menos mais, menos com mais menos. E vai ser anulado. Aí o que vai sobrar é só isso aqui, ó. Quando eu aplicar o limite de integração do a. Aplicando o limite de integração do a, a gente vai chegar nisto daqui. E agora ficou fácil, que eu vou simplificar esse termo aqui ao quadrado com esse termo aqui ao cubo, que vai dar só um termo deste. E simplesmente eu vou dividir, né? Porque, ó, ambos esses números estão o quê? Sobre 3. Então, esse termo aqui que sobrou é a mesma coisa que b sobre 3 menos a sobre 3. Este a corta com esse, ó. Com esse daqui. E sobrou simplesmente a ao quadrado, b sobre 3 igual a 1. Eu vou isolar, trazendo esse termo aqui para cima e esse termo aqui para baixo. E como o a está ao quadrado, passa para o outro lado a raiz, né? Eu vou basicamente multiplicar todos os termos por 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2 que multiplicar ao quadrado é somente a. E 1 sobre 2 que elevado, no caso 3 sobre b elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz. E aqui agora a gente encontrou já o resultado. O resultado do a foi esse, em função de a e b. Note que o a foi eliminado, né? Mas não tem nada a ver. Está em função de a e b sim, porque a gente usou a e b. Todo jeito o resultado está em função de a e b. Aí aqui vem uma que é mais tranquila ainda, né? Do que a que a gente acabou de ver, que é... Ó, e parece ser mais difícil. Vamos lá. Voltar para o qual a probabilidade de encontrar a partícula à esquerda de A, ou seja, usaremos somente essa função aqui, ó. Quanto vale a tal probabilidade se B for igual a A e se B for igual a 2A? Note como é tranquilo. A gente vai primeiro lembrar que probabilidade é simplesmente isso aqui, ó. P é igual a integral da nossa função de onda ao quadrado. Bom, e isso daqui vai acarretar nossa função de onda ao quadrado, mas só que a gente já sabe quanto é a nossa função de onda ao quadrado de outros carnavais, que vai dar x, vai dar a quadrado, x ao cubo sobre 3, só que aqui sobre a quadrado. Só que aqui, ó, eu já fiz direto. Isso fica até para vocês exercitarem aí, fazer mais abertamente. Porque, por exemplo, eu vou integrar isso aqui, que vai dar x ao cubo sobre 3. Vou aplicar o limite de integração, que é a, e o outro é 0, então 0 não tem, vai ficar a ao cubo sobre 3. E eu vou multiplicar por esse termo aqui que está fora, e vai me acarretar nisso. Aqui, ó, pessoal, eu posso simplesmente simplificar a ao quadrado com a ao cubo, vai ficar só esse resultado. E notem agora a sacada do
problema que pode gerar até algum tipo de dificuldade. A gente sabe quem é A ao quadrado. A ao quadrado, A ao quadrado é simplesmente isso daqui, ó. Se A é esse daqui, ó, A ao quadrado é simplesmente esse termo aqui fora da raiz. Então, colocando aqui, ó, esse termo aqui fora da raiz, a gente vai ter o quê? Vai substituir esse A quadrado por 3 sobre B. E aí a gente vai eliminar esse 3 com 3 da nossa primeira equação, após substituir o A, igual a P. Logo, a probabilidade que a gente quer é A sobre B. E aqui vai dar agora os casos para quando B for igual a A. Quando B for igual a A, a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Substituir B, né? B por A. A dividido por A, uma coisa dividida por ela mesma, é igual a 1. Ou seja, 1 é igual a 100% em probabilidade. E a gente agora vê aqui, ó, B igual a 2A. Nesse caso, ó, B igual a 2A. A gente vai substituir aqui e vai entender, vai cortar esse A com esse A, vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 50%. E aqui a gente já responde a questão. Agora vem uma mais, digamos assim, criteriosa, que é essa daqui, encontre P. Primeiro lembre-se que esse P, com esse tipo de nomenclatura, é dado por isso. Então a gente vai simplesmente aplicar essa fórmula. Esse termo aqui é o que? Constante, sai para fora. E vai ficar isso. Aplicando para o nosso caso geral, a gente já vai colocar aqui, ó. Já vai tirar. Esse dx aqui fica em função da função de onda, tá vendo? E que a nossa função de onda é só o x que está em função. Então vai ficar x aqui, ó. Derivada de x sobre de x é 1. Sobrou esse x. Esse x integrando vai ser x ao quadrado sobre 2. E está aqui. Quando a gente substituir esse a nesse x, vai ficar um a quadrado em cima e um a quadrado embaixo. O que vai acarretar numa eliminação, que vai dar isso aqui, ó, meio. E a gente pode até mudar a cor da caneta para explicar o outro lado. O outro lado da integral vai ser isso aqui, ó. Lembre que eu vou tirar esse termo para fora, porque esse termo está em todos os termos. Está aqui, está aqui. Então ele sai. Sobrou o que dentro? 1 sobre A menos B. A gente vai primeiro derivar a função de onda, que depende de x, que é b menos x, em função de x. Derivando b menos x em função de x, vai acarretar em menos 1, nesse valor aqui, ó. E novamente, o que sobrou vai ficar. Aí eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, vai dar menos b mais x. E qual é a integral de menos b em função de x? Menos bx. E a integral de x ao quadrado sobre 2. E agora a gente vai fazer o que? Aplicar os limites de integração. Substituindo isso aqui por b, ó, vai dar b quadrado, vai ficar b menos b. Substituindo isso aqui por b, vai ficar x ao quadrado, b ao quadrado sobre 2. Quando a gente substituir esse x aqui por b. E o outro caso vai ser menos, né, da fórmula. A parte que tem a vai ser menos a menos b menos a, né? Não, b menos a não, menos b vezes a. E o outro termo vai ser a ao quadrado sobre 2. Agora a gente vai explanar isso aqui, ó, e vai chegar simplesmente nisso. Vamos colocar esse sinal de negativo para fora, né, em evidência. E sair multiplicando pelo termo e colocando em evidência vai acarretar no mais b menos 2ba menos mais b mais a quadrado. Note que eu coloquei tudo isso aqui em função de 2, porque todos os termos estão em função de 2. A partir do momento que eu coloco todos os termos em função de 2, eu posso fazer as devidas multiplicações no meu elemento acima. Quando a gente faz isso, ó, a gente chega nisso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que isso.
Se a gente for fechar esse polinômio aberto, vai chegar nisso. Então a gente vai eliminar. Lembrando que a gente colocou o sinal negativo para fora. E está aqui, ó. Esse resultado final vai dar menos meio. Vai ser isso aqui. Vai ficar meio menos meio, que vai dar igual a zero. Vai se anular, ó. E o nosso valor do B é igual a zero. Se os limites de integração fossem simétricos, a gente poderia já deduzir isso de cara, mas não é. Eu não sei se existe algum meio matemático para definir isto. E dado todas as situações, lembre que apareceu esse 2 aqui, ó, justamente porque eu coloquei 2 como o termo aqui geral de baixo, ó. Aí eu vou fazer o que? É a famosa matemática esquecida. A gente esquece quando faz esse tipo de coisa. Quando deixa todos os números de baixo em função de 2, a gente divide por o que tem aqui e multiplica por esse daqui. Ou seja, aqui tem 2 dividido por 1 é 2, vezes menos B A negativo vai dar menos 2B A, que é isso aqui. Essa é a resposta da questão do mestrado.